Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre as fezes ressecadas. Por que as fezes de algumas pessoas acabam ficando mais ressecadas? O que você pode fazer para minimizar esse problema e melhorar de vez essa situação? Porque ninguém aguenta ficar com aquela vontade de ir no banheiro e não conseguir evacuar, ficar fazendo aquele esforço. Muitas vezes isso vai fazer com que você tenha hemorroida, até mesmo sangramento na hora de evacuar, machuca, incomoda, dá aquele mau humor e aquela sensação de mal-estar e pode ser, inclusive, perigoso para sua saúde. Eu vou te falar mais sobre isso aqui. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Me conta aqui embaixo nos comentários se você sofre com as fezes ressecadas, se o seu intestino é mais preso, se você tem alguma dificuldade na hora de evacuar, se chega a machucar, sangrar. Coloca isso para mim aqui embaixo nos comentários, que de repente, vendo o seu comentário, eu posso te ajudar trazendo mais informação para você. E se você gosta desse tema, de como melhorar o intestino, deixa a sua curtida que eu vou ver que você gostou e faço mais vídeos assim. Muitas pessoas querem saber por que as fezes ficam ressecadas. Porque quando você pensa em uma evacuação perfeita, você pensa nas fezes moldadas, unidas e macias, fáceis de serem expelidas, né? Úmidas. Então, por que para algumas pessoas as fezes ficam tão ressecadas? Tem gente que relata que às vezes fica parecendo uma pedra mesmo, de tão ressecada que fica. Eu vou te explicar. Isso acontece porque quando você come um alimento, você mastigou, né? Ele tá lá na sua boca, ele vai pro seu estômago, ele começa a virar um bolo alimentar. De lá, ele vai passando devagarzinho pro seu intestino delgado, que é o intestino fino, onde de fato os nutrientes vão ser absorvidos. A maioria dos nutrientes, 99% dos nutrientes, são absorvidos realmente no intestino delgado. Sendo que no intestino grosso, a gente vai ter uma reabsorção de água, porque conforme ele está no intestino delgado, ele precisa ser mais líquido para que tenha mais superfície de contato e facilidade dessa troca, né? Do alimento entrar através do intestino para a nossa corrente sanguínea. E lá no intestino grosso a gente tem que reabsorver essa água, porque senão as fezes ficam moles, diarreicas, ficam muito aguadas. Então o intestino delgado serve para reabsorver todo esse líquido e formar aquelas fezes, como a gente pensa, né? Compactas e úmidas, ainda com água, ainda relativamente macia, mas compacta, né? Formadinha. Então, se o intestino está muito lento, se você está muito constipado, não consegue evacuar 1, 2, 3 dias, você começa a ter muita reabsorção dessa massa fecal e ela vai ficando de fato cada vez mais ressecada, cada vez mais endurecida. Isso é muito ruim porque se você começar a tentar forçar evacuar, pode ser que você tenha até mesmo uma fissura anal por causa do esforço, de ficar sentado, forçando muitos e muitos minutos, se a gente ficar horas sentado no vaso, essa pressão interna pode favorecer o aparecimento de hemorroidas. Então é bem complicada essa situação. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre fezes paradas no intestino, falando mais sobre hemorroidas, como prevenir, como tratar. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. É importante a gente ressaltar que essas fezes, quando ficam paradas muito tempo, podem levar ao que a gente chama de megacólon tóxico, em que você vai ter uma massa ali tóxica parada no seu organismo e que pode causar repercussões que podem até mesmo, enfim, colocar a sua vida em risco. Pode ser necessário uma hospitalização para o tratamento disso, pode ser necessário, em alguns casos, cirurgia para retirar essas fezes endurecidas e presas ali, porque isso pode fazer com que você tenha um crescimento muito grande de uma população bacteriana ruim, pode levar a outras complicações de saúde muito graves. Então, essa questão de ter o intestino mais lento, de ter as fezes mais ressecadas, não é brincadeira, não é uma coisa que, eu sou assim. É importante que você tente modificar isso e ter um estilo de vida mais regrado do ponto de vista de alimentação e de hábitos para você conseguir evacuar melhor e minimizar o máximo possível
que as suas fezes fiquem ressecadas e a constipação intestinal. A gente sabe que tem algumas coisas que contribuem para as fezes ficarem mais ressecadas. Uma delas, basicamente, é alimentação muito industrializada, com muitos alimentos ultraprocessados, em que você naturalmente consome menos fibras, então a alimentação fica com mais dificuldade, o bolo fecal fica com mais dificuldade de ser empurrado, porque tem menos fibra. A fibra serve para aumentar o volume, né? Se fazer presente ali no cólon, e também a fibra solúvel atrai água, então umecta essas fezes, deixando elas mais fáceis de serem expelidas. Então, se você tem muito alimento processado, industrializado, consome pouca fibra, a chance de você ficar com o intestino mais ressecado é maior. Outra coisa para você prestar atenção é no seu consumo de água. Como eu falei, a fibra é muito importante, mas se, por exemplo, você aumenta muito a ingestão de fibra e não hidrata essa fibra, ela vai ficar ressecada dentro do seu intestino, piorando mais o trânsito intestinal. Então, pensa numa esponja de lavar louça. Se você não coloca água ali, ela fica mais rígida. Se você bota água, ela fica molinha e maleável. Então, lembra sempre, quanto mais fibra você consumir, mais água você tem que beber para essa fibra ser empurrada. Segunda coisa que a gente sabe que pode impactar muito é o uso de alguma medicação específica, dependendo de alguma questão de saúde que você tenha, de forma contínua ou esteja passando momentaneamente, a medicação que você toma pode impactar diretamente no seu intestino. Então, é super importante que, se você começou a tomar uma medicação nova e ficou mais ressecado, fale com o seu médico, que dependendo dele pode modificar a dose, o horário, ou modificar aquela medicação para aquele fim por outra, para o mesmo fim, mas com uma substância diferente, que vai impactar menos no seu intestino. Outra coisa que pode contribuir para uma constipação, para as fezes ficarem mais ressecadas, são as pessoas que ficam com mais medo de consumir gordura no dia a dia. Às vezes a pessoa está fazendo um regime, uma dieta para emagrecer e acaba não consumindo gordura de maneira nenhuma, achando que dessa forma vai ser mais saudável para ela. Existem gorduras que são realmente ruins, a gente tem que evitar, como a gordura saturada, a gordura trans, esses alimentos industrializados, fritos, mas as gorduras saudáveis, normalmente as gorduras vegetais do abacate, do azeite, das castanhas, das amêndoas, da chia, da linhaça, são gorduras que estimulam a peristalse, até porque algumas delas já vêm com fibras junto, e também deixam as fezes mais amolecidas, mais umectadas, favorecem o trânsito. Então, consumir gorduras saudáveis vai te ajudar bastante nesse sentido também. Inclusive, alguns antibióticos podem fazer com que, depois de você ter uma diarreia inicial, por conta da modificação da flora intestinal, você acabe tendo um ressecamento, uma constipação depois do uso deles. Então, sempre que você utilizar antibiótico, é interessante que você preste atenção e consuma alimentos probióticos para tentar reestruturar a sua flora intestinal. Independente de usar antibiótico ou não, é sempre importante que a gente consuma mais probióticos, alimentos que naturalmente tenham micro-organismos bons, vivos, para colonizar nosso intestino de boas bactérias, porque isso também vai ajudar muito a evitar o ressecamento das fezes. Lembra que eu tenho aqui no canal vídeos falando mais sobre os melhores probióticos e vídeos ensinando a fazer iogurte em casa, kefir em casa, chucrute. Então, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição para você. Outra questão é que muitas pessoas são extremamente sedentárias e a gente sabe que existe uma correlação muito grande entre o funcionamento intestinal, a peristalse intestinal e a musculatura ser estimulada, né, do abdômen como um todo. Tá tudo interligado na gente ali. E quanto mais exercício você faz, mais você estimula a sua peristalse intestinal. Então, se você andar muito ressecado, muito constipado, tenta fazer mais atividade física no dia a dia, que você vai ver que vai melhorar também a sua peristalse intestinal, o seu trânsito intestinal. É muito importante que você lembre também de evacuar quando sentir vontade. Se você é daquela pessoa que tá com vontade de evacuar, mas pensa, eu tô na faculdade, não vou aqui. Tô no trabalho, não quero ir aqui. Tô na casa de fulano, não vou aqui. Cada vez que o seu nervo manda sinal pro intestino, vai e libera essas fezes. Você inibe, você corta aquele sinal, ele começa a desistir depois de um tempo e vai ficando muito escasso o sinal. Então, lembra sempre de ouvir o seu corpo e, principalmente se você é uma pessoa muito constipada, deu vontade, vai. Leva aquelas toalhinhas para limpar o vaso, papel higiênico, forra, enfim, o que você precisar para se sentir mais confortável de evacuar na rua,
mas é importante que você tente evitar prender à vontade, porque isso só vai piorar a sua constipação. Toma muito cuidado com os laxantes, porque às vezes é super tentador para a pessoa falar, eu tô muito ressecado, vou tomar um chá de sene, vou tomar um laxante desses aqui que vende na farmácia. Super cuidado, porque o laxante, apesar de fazer com que você evacue naquele momento, ele pode desequilibrar muito a sua flora intestinal e causar outros problemas, não só da flora intestinal, mas às vezes até mesmo da quantidade de eletrólitos no seu corpo. Então, o ideal mesmo é que você não use laxantes, ou pelo menos não o laxante que você está pensando em usar. Eu tenho um vídeo falando mais sobre laxantes aqui, onde eu explico quais são os bons laxantes, porque existem, e tem um vídeo falando aqui para você também de receitas laxantes naturais, caseiras, que você pode fazer para melhorar o seu intestino. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, como é a sua relação com a evacuação? É tranquilo? Quando você tem vontade, você consegue evacuar? Você costuma evacuar pelo menos dia sim, dia não? Ou você fica mais constipado? Me conta isso. De repente, você me passa alguma informação que faz com que eu faça mais vídeos para te ajudar. Se você tem alguma dúvida com relação à constipação também, coloca pra mim aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, porque isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.